Vamos começar então, Vamos lá. já pedindo perdões de novo para quem está acompanhando também. Então, agora sim a gente começa. Uma boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário. Essa é uma mostra de filmes que coloca os direitos humanos no centro das discussões. Esse é um projeto realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, nós estamos promovendo debates em dois formatos, no presencial e no online. Então, para quem está nos acompanhando agora, o link para assistir o filme está disponível tanto aqui nesse perfil, quanto no perfil da MPC Filmes. Hoje a gente vai conversar sobre o documentário Rio Negro, que é um documentário dirigido pelo Fernando Souza e Gabriel Barbosa. É um filme que traz uma perspectiva muito potente sobre a história do Rio de Janeiro, explorando como a população negra construiu trajetórias individuais e coletivas em uma cidade marcada pela disputa em torno de projetos civilizatórios, entre aspas, né? Bastante antagônicos, assim. Então, o projeto das elites brancas e o seu projeto. Então, por isso que Rio Negro também ele é um documentário que, para além de abordar o Rio de Janeiro, ele também é uma obra que nos permite refletir a diáspora negra no contexto urbano brasileiro, né? Então, para nos conduzir nessa reflexão, eu tenho a honra de contar com o cineasta Léo de Souza Santos como debatedor. Léo é um nome de destaque no audiovisual, com uma trajetória repleta de de produções premiadas e iniciativas transformadoras, como o projeto Favela Academy, depois que me corrige, Léo, É isso que mesmo. democratiza o acesso ao conhecimento sobre roteiro e cinema para favelas e periferias, e além disso, ele é diretor de obras reconhecidas internacionalmente, como Logo Ali, África do Sul, e o curta Eu Queria Ser Bailarina, pelo qual recebeu prêmios como melhor diretor no Milano Indie Movie Awards e no Barcelona Film Experience, ambos em 2024. Então, Léo, seja muito bem-vindo. É uma grande honra ter você aqui conosco hoje. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu fui felizmente surpreendida com a tua disponibilidade, a tua acessibilidade para participar dessa conversa tão especial. Então, muito obrigada. Assim. Nessa apresentação, eu fiz questão de destacar algumas, né, das conquistas e dos projetos incríveis que tu toca. Mas claro que essa é uma lista que está longe de ser completa, assim. Então eu vou passar a bola para ti, já pedindo, né, para se apresentar em primeira pessoa e também nos contar como que o cinema entrou na tua vida, né? Como é que ele se torna uma opção profissional. Tá, boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado, Manu, pelo convite. Na verdade, eu não sei nem direito, né, o que que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, eu estou acompanhando o que vocês estão fazendo aí nessa rodada de conversas e tal. E é realmente uma honra para mim, para você ter sido convidado. E compartilhar um pouco, né, das minhas impressões sobre esse filme. Agradecer, porque esse é um filme que eu já queria ter visto há muito tempo, eu não acompanhei ele nos festivais aqui, foi atrás, estava viajando quando passou, e eu nunca consegui assistir o Rio Negro. Ele é um filme que me toca muito em muitas áreas diferentes, então, assim, também teve isso, né, de ter essa oportunidade de assistir esse filme. O cinema para mim ele sempre foi muito distante em relação à profissão, mas ele sempre esteve perto de mim, né? Eu cresci, talvez um dos hobbies preferidos que a gente tinha enquanto criança, adolescente, né, de amigos, né, fim de semana, era assistir filme. Então estava dentro da minha cultura, estava dentro da minha formação já há muito tempo, mas eu sempre achava aquilo um Olimpo, assim, muito distante, que eu achava muito complicado, muito. E eu trabalhava como designer gráfico desde 98 e, e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com propaganda, com publicidade. E na publicidade eu fui chegando perto do cinema sem me dar conta. Então eu fui fazendo comerciais, aí teve um comercial de TV que eu fiz, eu produzi, escrevi, fiz casting, né? Meu pai está no casting do comercial, meu cunhado. Então, e eu fiz toda a produção,
menos a direção. Aí a direção eu chamei um amigo meu que dirigia, aí eu falei com esse meu amigo que eu acordaria todos os dias da minha vida, eu tinha acordado 5 horas da manhã naquele dia, e eu falei com ele que eu acordaria todos os dias da minha vida para fazer aquilo. Aí ele falou, cara, você acabou de ser mordido pelo bichinho do audiovisual. E aquilo ficou na minha cabeça, isso foi em 2005, talvez, né? Ficou na minha cabeça há muito tempo, mas só em 2013, uma produtora de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, eles me convidaram para trabalhar no audiovisual já direto. Assim, eu já escrevi algumas coisas com eles, mas eles me mandaram rodar o Brasil para fazer uma produção, os documentários institucionais. E eu falei com, assim, eu tenho um hábito de aceitar convites, né? Até me chama, eu vou. Ainda bem, Esse meu amigo me sorte esse, nossa. é, esse meu amigo chamou, falou, cara, tem aqui um produto, eu estou precisando de gente para dirigir, vai viajar toda semana, viajar o Brasil inteiro. Eu falei, você sabe que eu não sou essa pessoa, né? Não, sei. No caminho você dá conta, pode. E aí aconteceu, isso foi em 2012, na verdade. E aí em 2013, com essa mesma produtora, a gente teve a oportunidade de ir para a África do Sul. E aí começa realmente uma carreira, porque a gente foi acompanhar um projeto que já acontecia, que já ia acontecer lá na África do Sul, e eu falei, cara, eu vou filmar isso de alguma forma e depois a gente vê o que que dá. Então a gente volta com 50 horas de materiais gravados para aí eu começar a estudar. Aí eu fui estudar roteiro, fui estudar documentário, fui entender a direção, o que que eu faço com esse material. E eu não podia simplesmente jogar isso dentro de uma produtora e falar assim, cara, ó, foi tudo ser feito sem dinheiro, foi feito de forma independente, não tem como, né, ter hora de homem trabalhando em cima daquilo. E aí esse meu amigo falou, cara, então senta aqui, vai aprender a editar aqui comigo, eu vou editando outras coisas, você vai aprendendo e toma aqui uma ilha de edição, faz teu filme aí. E aí nessa eu fui estudando, trabalhando em cima desse filme, levei 5 anos para editar esse filme, para ter ele pronto e começar a colocar ele no circuito. E a gente, né, o filme viajou bastante, eu fui em alguns festivais com ele. E aí foi minha estreia, assim, sabe? Não recomendo para ninguém fazer dessa forma, fazer do jeito que eu fiz, de pular na cara e na coragem. Eu acho que é muita loucura. Eu acho que tem outras formas menos doloridas de fazer. Eu nem acho que é uma das produções que mais demoraram a ser feitas, porque tem gente que leva 10 anos com o projeto embaixo do braço e tal. Então 5 anos foi até relativamente rápido, mas eu tive muita ajuda, né, do pessoal da Promax, né, que foi essa produtora lá de Volta Redonda, do André, esse meu amigo. Então eu tive trilha sonora de amigos fazendo, amigo de infância, que encontrei na rua por acaso. Olha que aqui tá fazendo, falei, tô no cinema agora. Ele falou, pô, meu sonho é fazer trilha sonora de filme. Falei, então a sua primeira já tá pronta, já tá encomendada. Gente, Então fui conhecendo, assim, tinha um videografismo que eu queria fazer específico, que eu tinha uma referência de um documentário, e eu ficava olhando aquilo assim, falei, gente, eu quero ter isso, só não tem dinheiro para pagar. E aí uma amiga minha falou, cara, deixa eu conversar com o Renatinho. Eu falei, quem é Renatinho? Eu falei, Renato Villarouca, ele faz isso. Eu falei, cara, Renato Villarouca é exatamente o cara que eu vi como referência, que o meu sonho era ter o trabalho desse cara um dia. Ele falou, não, vamos conversar com ele. Aí fui conversar com ele e ele topou. Ele falou assim, beleza, eu faço aí. Então eu tenho um videografismo incrível, uma trilha sonora incrível, né? E uma história que é interessante. Hoje eu faria muita coisa diferente, mas ao mesmo tempo talvez eu não fizesse, porque da forma que foi, né, o terreno que a gente passou para fazer, talvez eu não fizesse. Então, eu acho que foi perfeito, assim, uma forma de entrar. Eu fui jogado, né, nesse mundo, assim. Eu queria, não sabia como fazer e de repente eu estava lá. eu tô impressionada com esse relato, assim, nunca pensaria isso. E olha que logo ali tem sido a minha obsessão, assim, dos últimos dias, né? Enfim, quero falar Olha, sobre ele mais na frente. E que legal. realmente, de tudo, assim, não imaginaria que ele foi feito dessa forma tão corajosa, né? Porque literalmente
É a síntese daquela frase, o que a vida quer da gente é coragem, né? Uhum. Às vezes, nem toda oportunidade que passa a gente tem a coragem de agarrá-la, assim, né? E foi muito interessante, né? Depois a gente vai falar do filme em si, né? Pelo que você disse. Mas pela primeira vez na minha vida, nunca antes e nem nunca depois, eu tive um dinheiro guardado. E aí esse meu amigo que ia para a África do Sul para fazer um projeto, aí ele falou assim, cara, eu tô indo para lá. E eu tomando banho, eu falei, cara, quer saber? Eu vou contigo. Ele falou, meu, eu vou filmar. Minha ideia era primeiro colocar, fazer um canal do YouTube, alguma coisa. Mas depois, já gravando, a gente foi vendo que a coisa estava mais séria, né? Que era mais profunda e tal. Então, foi um caminho sem volta, né? Foi um ponto sem retorno, porque, né, saí do emprego que eu estava, de alguma estabilidade que eu tinha e fui correr atrás. Aí abri minha produtora logo em seguida, em 2014, e aí tô nessa, todo dia uma aventura nova. Não, impressionante. Eu agora tô até recordando, assim, que durante a pesquisa, eu me deparei com uma entrevista tua de uns anos atrás, assim, mas não tantos anos atrás, e estava lá como estudante, Léo Santos. E aí, eu me surpreendi, eu pensei, nossa, achei que ele estava há 40 anos já nessa É, eu, labuta, assim, né? E tudo agora faz sentido, assim, ver que é incrível, né? Quando a paixão pode virar o nosso campo profissional. sim, Mas, Léo, sim. bom, a ideia aqui, né, é um pouco a gente debater, para que esse debate ele sirva também como uma ferramenta pedagógica. E aí eu vou pedir licença aqui para olhar para o computador, porque eu estou te vendo no computador aqui, no celular eu estou olhando para mim mesma, Tudo fingindo certo. que... Então, eu vou pedir licença, mas não é distração. E aí, bom, então a ideia é que aqui esse debate sirva como uma ferramenta pedagógica de suporte, né, para quem vai assistir o Rio Negro. E aí, nesse sentido, eu pensei da gente ir percorrendo mesmo a narrativa do filme, que é proposta pelo filme, e aí extraindo dela alguns pontos de debate, assim. Então, a gente tem o filme, né, em 4 partes. Essa primeira, ele já traz uma perspectiva histórica, né? Então, ele vai situar o documentário, a narrativa, entre os séculos 18 e 19, que é o período que o Rio de Janeiro ultrapassa Salvador em população e em economia, e aí se torna a maior cidade do Brasil, ao mesmo tempo que se torna a maior cidade escravista do mundo, né? Que depois daria a alcunha de capital negra da América, o Rio de Janeiro. E a gente sabe, mas nunca é demais lembrar, né, que o Brasil ele foi o principal destino do tráfico transatlântico de pessoas vindas do continente africano de forma escravizada, e muitas dessas pessoas, desse contingente que é quase 5 milhões de pessoas, né, uma parcela muito significativa entrou pelo Rio de Janeiro, e aí mais especificamente ali pelo cais de Valongo, né, que se tornou o maior porto de desembarque de escravizados da América. E aí, bom, embora eles tenham sido distribuídos, isso sem dúvida deixou uma marca dessa presença muito grande e fundamental na cidade, né? E aí é muito curioso, porque esse país que fez tudo isso, ele é o mesmo que um ano depois da abolição, ele canta, adota o hino da independência e canta que nós nem cremos que escravos outra hora tenham uma vida em tão nobre país, né? Então, em um ano e meio, eles já tinham esquecido essa história numa clara tentativa, assim, né, de negação, de esquecimento. E aí eu queria te ouvir, assim, enquanto morador, né, enquanto intelectual que pensa a cidade, como que isso, quais marcas, né, o Rio de Janeiro carrega, assim, por ter essa história, né? Ter sido o cartão postal de um projeto escravista para se tornar, então, o cartão postal de um país que se construiu sobre o apagamento dessa contribuição negra, né? De que forma tu vê que esse passado ainda opera, né, nessas realidades que tu retrata tão bem aí nesses últimos anos? Eu não sei onde que eu vi, foi alguém falando numa entrevista, no filme, agora realmente está me fugindo, mas alguém dizendo que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o negro, né? Então, assim, o Rio de Janeiro ele é fundado, né, por
por invasores, né? A gente tem uma ideia de que os invasores chegaram e encontraram de cara a resistência, mas a gente tem relatos, né, de historiadores, uma historiadora indígena, inclusive, que a gente acompanha bastante. Ela fala que quando os portugueses chegaram no Rio, especificamente, né, a gente está pulando já a história, não é a chegada deles lá na Bahia, mas quando chegaram no Rio, o povo Tupi já era acostumado a receber outros povos, né? A ter gente diferente. A gente tem a ideia de falar, né, de população indígena, né? Os povos indígenas como né, o índio como se fosse uma coisa só, né? São vários povos indígenas, né? Na verdade. Então, eles mesmos já estavam acostumados a fazer trocas, a receber gente diferente, a receber. Tem relatos de chineses chegando no Rio e fazendo trocas com eles, franceses. Quando os portugueses chegaram aqui, era mais um apenas, né? Então, teve essa... E aí, a partir desse momento, o Rio passa a ser marcado pela covardia, né? Pela covardia de quem tinha o poder, quem tinha a pólvora, né? Então, eles foram recebidos aqui, os caras chegavam maltrapilhos, imagina aquela bomba ambulante, né? Bomba biológica, meses no mar, já não gostavam muito de tomar banho lá, né? Ainda passa Também. meses no Imagina. navio, chega cheio de doença, sem saber o que comer e tal. Os povos indígenas que abraçaram eles primeiro. Então, a partir dali foi marcada pela covardia desses invasores, né? Que queriam essa terra, queriam as riquezas dali. Então, talvez isso seja o grande marco assim desse, né? Que vai moldando a nossa história, que é essa covardia dessa elite, né? Que se consolidou, que desde então nunca deu um passo atrás. Sempre que os movimentos de resistência avançam, eles vão e avançam por cima, né? Eles vão por cima de forma cruel, né? A abolição é isso. A abolição não é a princesinha na varanda, ah, que bonitinha, que boazinha que eu sou. A abolição é um movimento de covardia das elites que já estavam pressionadas por todos os lados e falou assim, cara, se a gente abolir agora, desse jeito a gente consegue ainda ter algum controle. Porque eles estão querendo reforma agrária, eles estão querendo tomar, né, ter direitos, olha só que absurdo. Eles estão querendo terra, eles estão querendo voto, eles estão querendo ser cidadãos. Então é melhor a gente abolir a escravidão do jeito que está agora e a gente ainda consegue o controle. E sempre assim, sempre tem um movimento de resistência e tem um movimento de covardia, né, de uma resposta desproporcional no objetivo de manter esse controle. Então, isso em todas as etapas, né, que a gente vê do filme, né, desse filme Rio Negro, por exemplo, a gente vai falar de vários pontos desse filme, né, a Revolta da Chibata é exatamente isso, né, os caras têm um movimento de resistência, né, em relação àquela covardia que estava acontecendo, e depois o poder, as elites, né, os militares estão sempre envolvidos, eles vão e dão mais um golpe, né? Tipo, eles traem, é sempre uma questão de traição, de covardia e de poder, né, desmedido em cima daqueles que estão tentando ter alguma resistência, tentando ter algum direito. Então, em toda a história, desde essa chegada, só que eles não contavam, né, essas elites não contavam. Se você pegar, eu não sou um grande estudioso da história da escravidão americana, por exemplo, mas eu já vi em alguns lugares dizendo que chegou mais gente escravizada no Porto, no Cais do Valongo, do que em todo o sul dos Estados Unidos. E aí você vê que tem uma mistura também de pessoas, de várias pessoas diferentes, de origens diferentes, sabedorias diferentes, né, de tecnologias diferentes, e eles não contavam com essa mistura, que eu acho que é o grande marco do Rio de Janeiro, né? De ser uma grande mistura desses saberes, desses povos, dessa galera que conversa entre si, que tem uma inteligência, né, que eles não esperavam, porque, né, o primeiro movimento que se faz, né, na escravidão, nesse processo todo, é diminuir o outro já não é humano, já é uma outra coisa, e eles não se preocuparam em saber, a não ser quando era interessante para eles no trabalho braçal, né? Então, essa galera aqui da Costa da Mina vai para Minas Gerais, essa galera aqui da plantação vai para Pernambuco, vai plantar, né, para cana-de-açúcar. Então,
Isso eles se preocuparam, mas não se preocuparam em saber realmente o conhecimento de cada um. E eles não contavam com essa conexão entre povos diferentes, povos que às vezes nem se falavam, mas aqui tinham que se juntar, né, tendo como objetivo esse lutar, né, contra a opressão e tal. E uma coisa que fica sempre na cabeça, né, da maioria das pessoas é que a gente foi um povo passivo, né, pacífico. E não, assim, desde a primeira chegada do homem escravizado no Brasil, teve resistência. Desde o primeiro momento, né, você tem o Quilombo dos Palmares, se ergueu lá atrás, 1600 e pouco, e durou 100 anos. Né? Por 100 anos, o Império tentou derrubar de tudo que é jeito. Né? Durou mais do que a União Soviética. Né? Tem um tempo na história e a gente não sabe nada sobre isso, sabe? A gente vai estudar história na escola, a gente estuda, né, a queda do, do Império, né, russo, né, a gente estuda a Revolução Francesa, né, como é que foi, como é que acabou e tal, não sei o que, mas e Zumbi, e Dandara, né, Cotirene, e essa galera que fez a primeira resistência grande, né, ao Império. A gente sabe muito pouco sobre isso. Então também teve essa resistência desde o começo até hoje. Né? Eu acho que talvez seja a grande marca essa mistura, essas conexões de pessoas diferentes, fazendo um caldo, né, cultural riquíssimo e resistência contra essa covardia que ainda acontece até hoje da mesma forma. Perfeito. Eu fui aqui te ouvindo e fui lembrando de uma fala que tem na segunda parte assim, do documentário, que é do historiador Nelson Bezerra, se eu não me engano, que ele conta, ele faz uma pesquisa, né, sobre os barqueiros do cais de Valongo e da Baía de Guanabara, agora eu não tenho certeza. Mas ele atesta na pesquisa dele que 70% dos barqueiros, eles eram africanos, sobretudo de Cabinda, que já eram conhecidos pela sua habilidade de navegação, né? Então, e aí, claro, esse é um exemplo, né? Mas para demonstrar como que a diáspora africana, ela não foi só um deslocamento demográfico forçado, né? Mas ela também foi um processo de disseminação de saberes, de tecnologia, extremamente sofisticadas, assim, né? Desde arquitetura, engenharia, teatro, enfim, e aí queria te perguntar também, em várias áreas a gente consegue, tu falou, enfim, né, brilhantemente dessa transferência de tecnologia, mas eu queria pensar então na área do cinema, né? Porque a gente sabe, hoje consegue, sabe mais, assim, pensar a contribuição de intelectuais, políticos, enfim, pessoas negras que em diversas áreas contribuíram de uma maneira fundamental, assim, né, para elas. E então, né, pensei no teatro aqui porque lembrei do Abdias, mas no cinema, assim, como é que essa diáspora tecnológica acontece também, né? Quais são as suas referências, assim, e como foi para ti, como profissional, né? Nesse processo, assim, se formar com referências, sem referências, enfim, pensar um pouco essa diáspora, assim, tecnológica que tu trouxe, também para essa área, assim. Isso é muito interessante e é muito complexo você pensar nessa questão da referência. Isso foi inclusive tema, né, do filme, né, do Bailarina, por exemplo, esse foi o tema, né, Nossa, isso tava de era a minha próxima já, isso estava aqui martelando na a minha gente cabeça pode deixar para também. falar em seguida, mas é essa questão, inclusive, né, voltando só um pouquinho no que você falou sobre os barqueiros, é impressionante porque eu sou fissurado na história do João Cândido, né, do Almirante Negro, e eu estou fissurado, né, estou estudando bastante, estou lendo muita coisa. Eu não sabia dessa questão dos barqueiros da Baixada, né, que eles eram hábeis navegadores, e vem João Cândido, o cara que pega o maior navio do mundo, né, o navio mais poderoso à época, e manobra, o pessoal fala que ele manobrava como ninguém esperava que ele fizesse. Né? Então você tem essa coisa das referências. Né? Não que diretamente ele tenha se inspirado nesses barqueiros, mas você vê que essa sabedoria, né? Essa tecnologia, a sabedoria ancestral vai passando de alguma forma e vai encaminhando. A gente, né, como eu falei lá no início, né, eu tive uma formação de sessão da tarde,
de cinema, de Hollywood, né, de cinema, que quando você fala o cinema, você fala o cinema branco, né? Você tem, imagina o cinema Hollywood. Então demorou muito tempo para a gente entender, tanto que se fala o cinema negro, né? E aí o cinema negro já vem cheio de estereótipo, né? As pessoas já esperam alguma coisa do cinema negro. Do cinema não, mas do cinema negro você já espera Sim. que tenha um tema específico. Então, né, levou bastante tempo para eu entender sobre isso, o que estudar, tudo bem. Você precisa estudar, né, coisa que já está dando certo há mais de 100 anos, né? Tem uma indústria por trás no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na África, né, na Ásia. Você tem muita coisa que você pode estudar em relação a isso, mas eu estava em busca mesmo, muita busca assim, de uma referência, de referências negras brasileiras, sabe? Para estudar, para mergulhar, para entender a obra, entender como é que faz. E aí, não de repente, porque eu estava nessa busca, né? Eu descobri dois diretores assim, uma é a Glenda Nicásio, que ela tem um filme que se chama Café com Canela, que isso para mim foi realmente assim um marco nesse filme. Assisti outros filmes dela, Ilha, mas esse filme foi realmente um marco assim para mim. E de você entender que o cinema negro é cinema, né? Você tem lá toda a sua carga do que você quer contar, do que você quer dizer, mas você tem outros assuntos, você tem assuntos diversos, você pode misturar sua ancestralidade, né, suas crenças, seus ritos, você pode colocar isso no filme, deve colocar. Então, tive essa referência da Glenda, ela é ainda uma diretora de arte, e ela fez a direção de arte do filme e a direção junto com, esqueci o nome do outro rapaz. Mas o trabalho dela, eu acompanhei bastante, vi outros filmes dela e tal, me chamou muita atenção. E outra galera é o pessoal da Filmes de Plástico, né? Lá de Contagem, na Grande BH, de Minas Gerais, né? Que é principalmente o André Oliveira, que ele fez o Ela Volta na Quinta, e foi quando eu conheci ele no festival na África do Sul, a gente ficou amigo ali, a gente saía junto, ia para churrasco e tal, e eu fui acompanhando, eu não conhecia Filmes de Plástico, em 2015 eu conheci, e fui acompanhando a produção da galera, do Gustavo, dos outros diretores do filme. E aí agora ele sai com um filme que se chama O Dia que Eu Te Conheci, que eu recomendo muito, porque isso para mim também, ele vira um marco na história do cinema negro, na história do cinema, mas se a gente está falando sobre o cinema negro, ele vira um marco por isso, assim. Ele está contando uma história que é uma história de sessão da tarde, sabe? É uma história que eu poderia ter assistido lá nos anos 80, né? E poderia ter feito parte da minha formação, só que eu não tinha ali. Né? Você tinha ali um Spike Lee, você tinha uma galera fazendo filmes, né, de protesto, que tem que ter, óbvio que tem que ter, enquanto não acabar, né? Não vai ser a nossa geração, nem a próxima, que vai poder não falar sobre isso. Mas ele consegue colocar questões da negritude, da periferia, num filme leve, bonito, né, numa comédia romântica, que trata de temas profundos também, mas você sai dali e fala, caramba, que legal, quero fazer isso. Sabe? E agora sai amanhã, eu acho que estreia o filme do Luciano Vidigal, que é Casa Branca. Eu não vi ainda, mas tem li bastante coisa que parece que é mais ou menos nesse sentido, sabe? Não precisa ser um filme na favela, não é porque na favela que vai ter tiro, porrada e bomba, que vai ter polícia, que vai ter o BOPE, que vai ter... Tem isso, mas será que é todo dia? Será que não tem um dia, né, de paz, de outras coisas, de briga de vizinho, né, de som alto, ou de festa, de amor, né, de trambique, né, coisinhas que estão no dia a dia em qualquer outro filme, mas ali, se a gente vai deslocar para esse lugar, então precisa ser essa narrativa. E me parece que Casa Grande e esse filme do André de Oliveira, que era O Dia que Te Conheci,
eu acho que eles estão muito olhando para esse lado, né? Chega, né? Tá bom, tá bom. A realidade da maioria das periferias, da favela, é violenta, né? De cara, você tem o abandono do Estado, e o único braço do Estado que entra nesses lugares é o braço armado. Então, é óbvio que vai ter conflito, vai ter violência, mas como a gente está livre, a gente, né, para criar, a gente pode também criar sobre isso, e isso é falar sobre racismo, isso é falar sobre preconceito. Tem como você falar sobre isso de outras formas, de forma mais inteligente, porque aí você vai começar a normalizar, né, um público de assistir esse filme, assistir essas produções. Fala assim, ah, não, não quero ver filme de favela, não, porque hoje eu estou muito a cabeça cheia, eu quero ver um filme para me distrair. Tem como você assistir coisa da periferia, leve, rir, né? Não tem, será que não tem um filme de terror numa periferia, num filme de comédia, comédia romântica? Então, eu acho que esse movimento que está acontecendo recentemente, eu acho que ele começa a fazer essa virada, sabe? Tudo bem chamar de cinema negro, não tem problema com isso, só que eu acho que tirar esse estigma, ou seja, cinema negro é cinema, então você vai ter gêneros dentro do cinema negro também, sabe? Acho que é isso. Respondi? Não sei. Não, eu tô aqui a cabeça até já esquecida. Eu queria comentar do personagem da Lady Oliveira, né? Porque na hora que eu falei referência, eu sempre lembro desse curta, assim, que é uma menina, né? Uma menina cuja trajetória se transforma a partir do encontro com uma artista e a sua obra, né? E aí eu fiquei, acho que ele nos faz imaginar assim, como seria se toda criança, né, brasileira, toda criança preta se encontrasse com esses artistas legitimados, né? E artistas e cientistas e mães de santo e mestres e criadores em geral da vida, assim, né? E aí esse filme também me fez perceber o perigo que isso representa para a ordem estabelecida, né? Porque afinal de contas acessar esse passado de uma outra forma, esse passado de invenção e de resistência, ele amplia muitas possibilidades de futuro, né? Então, e aí queria que tu comentasse um pouco, assim, a escolha desse tema, dessa abordagem, né? Como é que tu enxerga essa potência das referências e da memória mesmo, né? São desses futuros. Eu acho que tem essa questão de você pensar que tudo o cinema, desde de que ele foi desenvolvido como uma indústria, como um projeto mesmo, de fazer acontecer, né, de ser um produto, ele tem fórmulas, né? Você tem as fórmulas lá do tempo, né? Você tem uma questão de entender como é que preenche aqueles espaços. Então você tem um jeito de fazer cinema já há muito tempo. Então, se a gente olhar para as obras, né, grandes, pequenas, então, tudo é referência. Quando a gente começou, é importante dizer também que o Bailarina foi escrito e dirigido também pela Isabel Seixas, que é uma amiga minha, que a gente já tem trabalho há bastante tempo. Então, desde que a gente começou a fazer esse trabalho juntos, a gente estava buscando referências para o filme. Desde que a gente começou a escrever o roteiro, a gente fala, tá, mas que filme é esse? Que referência é essa? Quem são essas pessoas? Então a gente foi buscando e montando as cenas com o que já existia, meio que já existia. Então falando assim, pô, o início do filme é uma referência ao Lawrence da Arábia. Tá? Você tem a parte lá que ela encontra a menina e depois vê que ela é a menina que estava ali, é uma referência a Atlanta, uma série Atlanta. Você tem muita referência desse diretor, desses dois diretores que eu citei. Essa questão da bicicleta, isso é muito Café com Canela. Essa questão dos planos longos da pessoa vir andando, isso é muito o André de Oliveira com Temporada, um filme que tem, acho que não tem na Netflix, mas não. Mas é outro filme dele que tem essa questão do tempo, né, de esculpir o tempo, como o Tarkovsky falava, né, de você, calma aí, não precisa,
Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Se você quer contar essa história, quer que a pessoa vá pensando sobre aquilo, acompanhe aquilo, dá tempo, né? Você pode cortar uma cena mais curta aqui, mas você pode esticar uma cena ali. Então, o filme todo foi uma colcha de retalhos, de referência que a gente tem de colocar ali. E esse tema da referência é o principal, é a base do filme. Então, a gente criou essa história porque a Bel, a outra diretora, ela comprou um quadro de uma artista lá da colônia Juliano Moreira, que já foi uma fazenda de engenho, ali já tinha escravizado, depois virou um hospício, né, um lugar para um sanatório para jogar, um depósito de gente, né, você tinha prisões ali, e, e aí, muito recentemente, 2019, que os últimos pacientes desse sanatório foram soltos. Já há muito tempo já não tinha mais cárcere e tal, mas ainda era uma coisa de tratar a saúde mental nesse sentido, né? Teve uma reforma psiquiátrica, teve uma série de questões. Então a gente fez questão de filmar no lugar que era um hall, que eram umas celas, aquela parte que tem o quadro do filme, que tem do encontro mesmo, aquilo ali é o hall das celas. Então o Arthur Bispo do Rosário, que dá nome ao museu Bispo do Rosário, a cela dele era ali. Então você tem uma produção incrível, você tem um museu ali só com obras que esse cara produziu enquanto estava preso. Então a gente fez questão de ter essas referências também, tratar de dar desculpa até da gente conversar sobre o filme. Mas esse quadro que a Bel comprou era de uma artista negra que ela falava que o sonho dela quando criança era ser bailarina, mas a mãe dela falou para ela que não tinha como, porque não existia bailarina preta. E ela pintou, ela tem várias obras que são bailarinas pretas, assim, tipo, um desses quadros inclusive está no filme, tem lá um easter egg lá num cantinho, não um quadro principal, né? O quadro principal foi feito pela Tuane Ribeiro, mas esses quadros menores, ele tá lá no filme de alguma forma. Mas isso era uma referência, né? Tipo uma quebra de referência. Você não vai poder ser isso porque você não existe. E aí a gente ficou pensando sobre isso, sobre essa menina se tornar essa mulher, que essa mulher é a referência dela. Então, assim, tipo, sorte é minha que eu encontrei a Glenda, que eu encontrei o André, que eu encontrei, né, o Luciano Vidigal, que eu encontrei essa galera no caminho. A Milena Manfredini, também tem um documentário que eu adoro, que é Camelôs. Se puder, assista. Pô, é fantástico esse documentário, também mudou muita coisa na minha vida. Então, sorte é minha que eu encontrei com essa galera no caminho. Mas se não tivesse a galera no caminho, eu tinha que ser a minha própria referência, eu tinha que buscar meu próprio caminho. E foi um pouco disso que a gente quis levar, fazer nesse filme, né? Tipo, dar essa mensagem, assim, ah, tudo bem, se não tiver, vai assim mesmo que vai acontecer. Perfeito. Eu estava sobre essa questão, assim, né? E de novo nessa fala, essa que engloba o cinema negro, mas que é também essa pressão por engajamento, né? Eu estava relendo uma entrevista do Antônio Cândido essa semana, e aí ele fala do engajamento peculiar que é submetido, enfim, os pesquisadores intelectuais brasileiros, né? Que estão sempre, necessariamente, eles são obrigados a produzir para contribuir para construir uma cultura nacional, né? Então ele fala que está todo mundo sempre explicando o Brasil, salvando o Brasil, tentando denunciar a realidade, apontar saídas, que claro, né, é indispensável politicamente, mas às vezes também pode ser muito limitante, assim, né? Também e até eu diria, né? Imagino que até em alguma medida é exaustivo também sempre estar nesse lugar, né? E aí quando tu fala do cinema negro me veio muito esse marcador, né? Essas taxas assim que também tentam colocar o tempo inteiro e pude entender que esse pêndulo, porque eu tinha essa curiosidade, né? Então, será que, como a gente, Antônio Cândido estava pensando o intelectual, né, nessa área, o intelectual negro também, me parece que então tem ainda mais um outro engajamento peculiar ao qual ele é submetido, né? Que além de salvar o Brasil é através também dessa perspectiva, assim, né? E aí, Léo, me parece muito que tu tem construído essa alternativa, assim, nesses últimos anos, né?
Como é que a gente faz isso, mas também faz outras coisas, faz isso e mais um pouquinho? Como é que, além da denúncia das condições de vida, né, mas também a gente retrata essas subjetividades, esses afetos, essas ficções. E aí, queria te perguntar, já uni assim duas perguntas, que aí até uma pergunta de fofoqueira, assim. Tu construiria um outro início para contar a história do Rio de Janeiro? Porque hoje tem muito esse debate, assim, né, dos pontos de partida que a gente escolhe para contar as histórias. Então, o documentário mesmo, ele parte desse... Isso é uma escolha, né? Partir do século XVIII é uma escolha desse lugar, assim, né? Tu imagina outro, assim, né? Qual outro ponto de partida a gente poderia escolher para contar essa história? Não sei se é possível você contar, né, de uma outra forma, né? Por isso, assim, não tem como você... Tem como que muita gente faz dessa forma, muita gente deixa passar e não para pensar, mas tudo que acontece, tudo que é construído, tudo que surgiu no Rio de Janeiro tem a questão indígena e negra marcada nessa história. Um outro começo seria realmente apagar essa história. Um outro começo seria realmente ótimo, eu preferia. Não tem escravidão. Então, isso aqui é tudo uma grande Mata Atlântica, né? E a gente estava aqui agora, em vez de ter dois gatos, ia ter dois oncinhas aqui, né? Dando comida para duas onças. Então, só assim, porque tudo é atravessado por isso, né? Não adianta, você vai falar sobre Ainda Estou Aqui. Não tem como falar de Ainda Estou Aqui sem a questão negra, que é assim, pô, beleza, isso aconteceu, né? Isso é uma tragédia, é um baita filme, tô torcendo, tomara que ganhe tudo, mas isso só é uma história desse tamanho porque foi com uma família branca, moradora do Leblon, um ex-deputado, conhecido, que o filho foi escritor, né? Então, mesmo não, mesmo sem ter a questão racial ali envolvida, tem a questão racial. Então não tem como não ter recorte racial em todas as áreas da construção dessa cidade, desse país. Sabe? Então, assim, não existe, não consigo enxergar um outro ponto de partida. Né? Tipo, não consigo enxergar uma outra forma de construção de narrativa da cidade, né? Especificamente, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, né? Que virou esse caldeirão, né? Para o bem e para o mal, né? De tudo que nasce aqui, que sai daqui, a gente exporta, né? Exportou milícia para São Paulo agora. Então, tá, pro bem e pro mal, a gente parte daqui, mas, assim, não tem como pensar em outro começo, a não ser essa questão do caso do Valongo, da chegada dos negros, da quantidade de gente que pisou aqui, que se adaptou aqui, que ficou aqui, que fez todo esse movimento, inclusive, né, crescer. Então, toda a história, inclusive nesse filme, né, do Rio Negro, está conectada, né, quando ele fala de Brasília, né, da ida para Brasília. Nossa, isso foi muito marcante, né, que ele fala, claro que ele tem que ir para Brasília. O último que roubou, que pegou o navio, que tomou na revolta, parou aqui e explodiu o palácio do governo. Né? Então, tipo, vamos botar isso bem para longe. Então, tipo, toda a construção da cidade tem a ver com a questão, é atravessada pela questão negra desde que o primeiro preto chegou aqui, né, sequestrado e jogado aqui. Então, não consigo pensar no outro começo de contar uma história, não. Então, está atravessado por tudo. Assim, você vai falar um movimento que tem aqui, samba, nem precisamos chegar nessa parte, mas a música, né? Você vai falar de bossa nova, vai passar pelo negro, você vai passar pelas artes, novela, você não tem como fazer. E a outra pergunta que você falou era como a gente faz para mudar um pouco isso. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Não, era exatamente isso, assim, como é que eu já entendi, até a minha pergunta inicial ia ser se esse pêndulo, essa cobrança existe, assim, de que seja sempre uma produção de, né, de denúncia, de protesto, Não, nesses moldes.
Tá, ela existe, mas a gente tem outras formas de fazer isso, por exemplo. Quando a gente foi montar a equipe do Bailarina, a gente montou uma equipe 100% preta, 100%. Aconteceu, foram duas coisas, dois movimentos ali no meio que tiveram que chegar a duas pessoas brancas. Mas a nossa escolha no início foi, tipo, trabalhou mais, foi mais difícil, mas é possível. Montou uma equipe 100% negra, né? Depois que chegaram mais pessoas e tal, que mudaram essa estatística. Mas assim, isso é uma prática também que a gente pode fazer. Você pode fazer, pode montar, tá tudo certo e vai dar tudo bem, né? Tem alguns relatos de gente que muito mais cascuda que eu em set de filmagem, que falou, cara, esse foi o melhor set que eu já trabalhei na vida, assim, tipo, era um outro entendimento, né? Isso, de alguma forma, isso reflete lá na tela também, né? Com Então, assim, tem certeza. formas de você fazer. Você quer fazer uma comédia, pastelão, tudo bem, mas é o teste do pescoço, né? Se você chegar num lugar como o Rio de Janeiro, que foi povoado, tem essa marca, né? Uma coisa é você chegar em Santa Catarina, você chegar em Rio Grande do Sul e tal, tudo bem. Você chegar e olhar para um lugar que só tenha branco, tudo bem, faz parte de lá. Mas se você chegar aqui no Rio de Janeiro, entrar num lugar, numa produção, você chegar num show, você chegar numa sala de reunião, e o único negro que tiver ali é alguém servindo um cafezinho, tem coisa errada ali. Então, uma prática que a gente pode fazer no cinema, inclusive, beleza. Você quer me chamar, né? Eu fiz agora um documentário que não tem nada, teoricamente, né? Não tem nada a ver com a questão racial, assim, de cara, mas você fala, não, vamos botar mais gente preta aí e tal. A gente tentou, de qualquer forma, ter personagens para falar sobre a questão racial no documentário, mas era sobre um documentário ambiental, sabe? Então, mas você tem ter essa preocupação, né, e ter isso na prática, às vezes vale mais do que falar assim, ah, não, vou fazer um tema aqui para chocar, para balançar. Já tem muita coisa. Não estou falando que tá bom, não, tá? Tem que falar enquanto tiver, a gente vai falar, mas as cobranças podem ser respondidas de outras formas. Isso é uma forma. Montar a equipe, você tem olhar para o lado e falar assim, cara, como é que eu tô, né? Tipo, pô, legal esse trabalho aqui, legal essa reunião aqui, mas pô, tô na Suíça, não tem ninguém, sério, vocês não vão chamar nenhuma pessoa. Eu lembro que tinha uma página no Facebook, eu acho que era no Facebook, era uma página que era assim, aqui só homem branco fala. Aí ele pegava cartazes de eventos, que era assim, congresso de odontologia, de cardiologia, não sei o quê, blá, blá. Assim, palestrantes, aí era só homem branco, sabe? E aí eles botavam, eles não faziam nada, não criticava, não fazia nada, era só, o nome da página era esse e só botava. Isso é um tapa na cara da sociedade, sabe? Será que só não tem uma mulher para falar, sabe? Não tem ninguém, um homem preto, uma mulher preta, uma mulher branca, é só homem branco, é o topo da pirâmide, né? Essa elite que a gente falou lá no começo, que nunca dá um passo atrás, né? Que sempre que está ameaçada, vai fazer um movimento para ter seu privilégio de volta. Perfeito. E é de fato, né? Como é importante fazer esse destaque. Muitas vezes a forma não acompanha o conteúdo, né? E a gente se centra muito no que está ali espelhado, mas não chega a discutir, enfim, né? A distribuição enfim, financeira, a gente não discute todas essas coisas que estão por trás, assim, os nomes que estão lá, né? Tá tendo agora toda a polêmica com o filme que está disputando, um dos, né? Que está disputando com Ainda Estou Aqui, que trata, é um filme, né, que traz a questão da diversidade sexual, mas no seu elenco não tem ninguém, né, na distribuição ali dos nomes e mesmo financeira, não tem ninguém, né. Então, de fato, essa é uma reflexão que eu vou começar a reparar agora em todos, sair desse lugar também de quem só consome, né? Mas como é que a gente questiona essas estruturas que estão por trás também, né? Não da narrativa, assim. Léo, fiquei lembrando aqui, conforme tu foi falando do Rio, enquanto cidade, assim, né? E fui lembrando que no documentário trata um pouco a expulsão dos terreiros do centro para as margens, né?
e a própria Brasília, né, que tu citou, assim, então tirar a capital para uma cidade que era dita nos documentos como um lugar sem povo mestiço, né? Então que eles até falam o medo do povo, né? Acho que é demofobia. Então como esse apagamento ele não se deu só no plano simbólico, né? Como eu citei o exemplo do hino da independência, ele se deu no campo físico, né? No extermínio, no margeamento dessas populações, e aí eu fiquei lembrando enquanto tu falava do Coordenadas, que é que loucura, assim, né? Que é colocar um policial, colocar em diálogo, né? Um policial civil e um produtor cultural que foi vítima de violência policial, para eles refletirem o espaço geográfico, assim, na minha leitura, né? Discutir um pouco esse espaço geográfico do Rio de Janeiro, como ele determina destinos, né? Ele determina quem pode morrer, quem pode matar. Eu lembro, meus alunos, assim, de 10, 11 anos, eu lembro que em sala de aula eu perguntava para eles, vocês conseguem imaginar, vocês sabiam que não é em todos os bairros que falta água? Não é em todos os bairros que tem bala perdida? Não é em todo bairro que a criança chega com muito sono na sala de aula porque foi acordada às 3 horas da manhã com um helicóptero sobrevoando a casa? E eles não conseguiam imaginar, eles diziam que era mentira minha, que não tinha bairro que era todo asfaltado, não tinha isso, assim, né? E aí, eu fiquei pensando muito a partir do Coordenadas e queria que tu nos ajudasse, assim, sabe, a pensar essa coisa toda que é o território, que é o controle, que é a narrativa, e de que forma o cinema consegue, né, ou consegue tensionar um pouco essas coordenadas através dessa experiência que tu teve, né? O Coordenadas foi muito importante também, assim, na minha carreira, e ele me fez, né, pensar muito sobre isso também, né? O Rio, ele tem uma particularidade que, diferente de outras regiões, assim, de outras cidades grandes aqui no Brasil, e até em alguns outros lugares do mundo também, ele, né, você tem uma periferia, né? Você tem a Baixada Fluminense, você tem né, esse projeto de afastar o pobre, isso foi um projeto, foi uma coisa, né, marcada, delimitada. Você tem um trem, né? Você tem uma tripa de trem que rasga a cidade inteira para me botar mais longe possível, porque eu quero esse trabalhador longe, mas eu quero que ele tenha acesso para vir aqui e me servir. Né? Inclusive no filme você tem lá a porta-bandeira, a Tia Seata, né? A pessoa, né, que é a Juliana França, que é uma conhecida minha, uma amiga minha, virou uma amiga minha, era minha aluna, foi minha aluna da primeira turma do Favela Academy, e ela foi muito interessante, vê-la nesse filme, né? E, ela é uma resposta. Não adianta, ela mora em Japeri. Japeri é a última estação de trem daqui, é a mais afastada possível. Eles querem botar, o projeto era, bota esse povo longe, só vem aqui servir. Não adianta, é isso que eles não contavam, né? Que essa elite não contava quando fala assim, vamos massacrar aqui, não contava com essa expertise, com essa possibilidade, essa inteligência, sabedoria ancestral de criar arte, cultura, trabalho de inteligência, de estar na academia, de estar, né? A Juliana, eu já chamei ela para uns 3 trabalhos, ela estava na França, estava na Suécia, apresentando coisas de teatro, sabe? Então, assim, tipo, é isso. Você tentou botar ela na última estação de trem, ela tá lá, mas ela tá no mundo, né? Por mais que você faça esse projeto, mas o Rio tem essa característica e tem a característica das favelas misturadas, né? São Paulo, para ir para uma periferia, você tem que pegar um trem, você tem que sair, você tem que é uma distância. E o Rio tem essa mistura realmente, né? Você ter em qualquer lugar, qualquer bairro, você tem uma favela, você tem uma que também tem esse lado de, vamos, esse pedacinho aqui, vocês ficam aí, a gente não vai encher o saco de vocês, não enche o nosso saco, a gente não vai subir aí. Então, é uma cidade que você marca no mapa onde é que, onde é que tem lei, onde é que o Estado funciona, onde não funciona. Sabe, né? Isso é muito diferente, né? Quando você vai para uma periferia de São Paulo, você sabe que quando você chegou lá, aqui a história é outra, a lei é outra, a formação é outra. Aqui você tem isso, você está num lugar, você sobe
uma escadinha, pronto, ali já está em outro mundo. Né? Você pega um mototáxi, você sobe na favela, pronto, já está em outro mundo. Então aqui realmente é mais complicado você entender onde é que você pode pisar, né? Onde é que o Estado te protege e onde não te protege. E essa coisa já se perdeu, sabe? A polícia aqui já mata, tipo, não é só lá no asfalto, não, né? Antes, depois que eu vi esse filme, teve essa questão do artista lá, do músico, que teve o carro metralhado, 200 tiros, né? Que 80 pegaram no carro, e os militares foram todos absolvidos, todos soltos. Né? Então, você tem uma mistura aqui diabólica de elite econômica com militar, né? Que eles proclamaram a República, né? Tem até o sobrinho, como é que é o nome dele, o advogado? Que falava que os militares se julgam, né, os donos da República, porque eles declararam, então, e é isso, já eram essa elite antes, e tem uma elite sempre com eles, e o militar não é só o militar, exército, marinha, aeronáutica, né? Tem os militares, a polícia militarizada, né? E tem esse sentido de estar o tempo inteiro controlando essa galera. E no Rio parece que isso é pior, né, nesse sentido de mais violento, porque tem essa mistura. Então você tem que estar o tempo inteiro nessas favelas olhando e controlando ali essa galera. Se eles descerem com raiva, né, e não só na favela, você tem a questão do uma linha de ônibus que já virou, né, dissertação de mestrado, já virou documentário, que é um ônibus específico que sai de uma favela e vai para Copacabana, sai do Jacaré e vai para Copacabana. E você vira e mexe. Um dia desse eu estava num bar aqui e vi esse ônibus e a polícia parando esse ônibus e desce todo mundo porque não dá acesso ao pobre ir na praia, né? Você fala, a praia é democrática até certo ponto, né? Você tem que ter o acesso, né? A não ser as favelas que estão ali perto da praia, que a galera vai, né? E aí realmente, em alguns lugares você vê que estão misturados, você tem lá o rico e o pobre na mesma areia, mas o que o poder público pode fazer para afastar, para controlar, para deixar isso longe, ele vai fazer. Né? E o Coordenadas tem um pouco isso, falando, cara, tipo, será que esse helicóptero iria passar no centro da cidade atirando do jeito que estava atirando, mesmo que tivesse certeza que era aquele cara? E assim, esses caras, essa destacamento do helicóptero que fez essa coisa, fez essa ação no Coordenadas, eles foram condecorados, sabe? Saíram, passaram por um processo, o juiz, eu tenho a sentença que o juiz, né, libertou eles, mandou dar gratificação, salve os heróis, os anjos e tal, não sei o que, porque mataram o traficante. Mas é isso. Então você está dizendo que você pode entrar em determinados lugares, você pode entrar atirando para tudo que é lugar, porque você tem que matar um cara, né? Sendo que, qual seria o certo, né? Se a gente vivesse num país de verdade, né? Ok, vamos fazer uma ação, a gente prende o cara, processa o cara, né? E aí ele é preso, condenado, beleza, é julgado. Então, aqui você está dizendo assim, fala assim, esse é o cara, então vamos executar. Executar, tipo, não atiraram para prender o cara. Mas porque era uma ação muito difícil, então você está justificando que tem pena de morte no Brasil. E tem, a gente sabe que tem, sempre teve, e não consigo vislumbrar uma perspectiva de não ter. Né? Então, dependendo de onde você estiver, dependendo da área da cidade que você estiver, dependendo da cor da tua pele, vai ter pena de morte para você. E não consigo, infelizmente, não consigo ver saída nesse sentido. Eu estava aqui lembrando, tem uma entrevista, né, da Sueli Carneiro, ela comenta o extermínio da juventude negra, né, que é, enfim, a cada 23 minutos no Brasil um jovem negro é morto. E aí ela fala, né, que isso não nos choca, mesmo que isso seja um número maior do que assassinou o apartheid sul-africano, né? Então, ele, que era declaradamente um sistema de apartheid, não atingiu números tão brutais quanto os que são registrados aqui em um regime que se autodeclara de uma democracia racial, né? E aí eu fiquei pensando, conectando isso, também porque eu não queria terminar que a live sempre tu comentasse essa experiência, esse processo de produzir, gravar,
logo ali na África do Sul, porque, inclusive no documentário, né, tem uma arquiteta, a Tainá, arquiteta e urbanista, que ela fala, né, que o Rio de Janeiro ele ainda não se entendeu, porque nenhum dos projetos que ele levou a cabo conseguiu dar conta, né, dos mais pobres e um projeto que enfrentasse a questão racial. Então ela fala que o Rio de Janeiro ainda não se entendeu. E aí eu queria te perguntar, né, o que seria o Rio de Janeiro se entender e se a África do Sul, esse processo, assim, te apontou caminhos, né? Eu imagino que seja uma experiência daquelas experiências que a gente tem na vida que sejam meio divisoras de água, assim, né? Esse encontro com o continente, com a África do Sul. E aí eu te pergunto, né? Eles se entenderam? Como que é esse processo? Assim, quais são quais são os pontos de conexão, os pontos de afastamento? Para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu acho assim, discordando um pouco da Tainá nesse sentido, né? Eu sigo, acompanho, voto, né? Mas eu acho que o Rio se entendeu perfeitamente já há muito tempo, sabe? O Rio é uma cidade do VIP, sabe? Se você pensar em alguma possibilidade de ter uma área VIP, o Rio está preparada para ter as castas, para ter os lugares separados. Você, né, você tem muito claro isso, muito determinado, onde é o lugar de cada um, onde é esse lugar das pessoas. Então o Rio se entendeu nesse sentido. O Rio era um lugar da corte, né? Então a gente fala esse, esse chiado porque as pessoas, quando a corte chegou aqui, quando a família real chegou, as pessoas falaram, Ih, que legal, eu quero ser igual à corte. Então começou a tentar imitar esse jeito de falar, né, o português com esse chiado. Então, assim, a vinda da corte, da família real, né? O Rio é um trambique só, né, cara? Tipo, isso aqui é um lugar, não é uma. Você fala, cara, não é possível que aconteça tudo isso. Né? Napoleão conquistou a Europa inteira, quando chegou em Portugal, os caras fugiram, meteram o pé para cá, então já começa aí. Fala, caraca, esses caras montar a sede do Império ser um lugar como esse. Então, assim, o Rio desde então se entendeu. Falei assim, não, cara, ok, a gente vai conviver com essas pessoas, mas você tem formas de manter o privilégio, sabe? A gente vai estar sempre buscando uma forma de manter nosso privilégio, né? Falando das elites, né? Quem organiza, quem divide, quem manda, quem desmanda, eles dão o jeito deles de fazer isso acontecer. Isso em vários episódios, né? Dos mais sutis, aos mais grotescos. Né? Você vê né? Você tem a figura do Attila Labi, né? Do ator que faz o João Cândido nesse documentário que a gente viu no Rio Negro. E o João Cândido, tem uma música, né, que fala dele, que é do Aldir Blanc, do João Bosco, que fala do conhecido como navegante negro. Ele não era conhecido como navegante negro, ele era conhecido como almirante negro. Mas a censura falou, jamais, jamais vocês vão chamar esse cara de almirante. Então a música só foi liberada porque eles trocaram a palavra almirante por navegante. Nunca ninguém tinha chamado João Cândido de navegante negro. Ele era o almirante negro. Então, assim, as elites dão um jeito dela, falam assim, não, cara, não pode ter um almirante negro, né? Tipo, os almirantes naquela época, os oficiais eram todos brancos, filhos de ricos, filhos de fazendeiros, donos de escravos, e os soldados, os marinheiros eram todos negros, né? Ex-escravizados, né? Filhos de ex-escravizados, como era o João Cândido. Então, assim, tipo, jamais. Isso é um exemplo que eu dou assim, na parte que é um pouco sutil, né? Pouco se fala sobre isso, mas a música deveria salve o Almirante Negro, né? Porque era assim que ele era conhecido. Então, assim, o filme, o Rio, ele se entendeu nesse jeito, que a gente costuma chamar que é o nosso boy lixo preferido, assim, né? Tipo, maltrata a gente de tudo que é forma e a gente adora isso aqui, não sei porquê. Mas a gente consegue entender, isso vem, né, juntando um pouco a tua outra pergunta, a, a África do Sul foi um divisor de águas para mim, porque lá é determinado, lá é descarado, lá é assim, isso aqui é o shopping do branco, isso aqui é o shopping do preto. Era assim no passado e hoje muda um pouco. Você vai num shopping que teoricamente era dos brancos, você tem os negros lá, mas você tem os bairros,
Você continua tendo as casas que são da minoria branca, e você tem as townships, né, que são as favelas lá, só que são verdadeiras cidades. Né? Você tem uma favela de 4 milhões de pessoas, né, que é uma cidade colada com Joanesburgo, mas não é Joanesburgo, é Alexandra, é um outro lugar. Então, isso mudou muito essa minha perspectiva de chegar no lugar e entender, falar assim, cara, isso aqui é a mesma coisa, só que velado. Aqui ah, não, a gente é gente boa, tudo bem, não, senta aqui, tá, não sei o quê. E aí, desde então, né, eu sempre tive exemplos, né, do meu pai. Meu pai é um cara que é migrante da Bahia e tal, tem todo aquele processo, morou em favela, tinha subempregos e tal, e conseguiu chegar num cargo dentro da empresa dele interessante. Isso não fazia nenhuma diferença da forma como ele era tratado. Tipo, as pessoas entravam no elevador, ele como presidente da Firjan, do troço todo, em reunião com ele, eles estavam vindo de almoço e pessoas, quarto andar, achando que meu pai era ascensorista, então eu apertava ali. Então sempre tive esses exemplos, sabe? Tipo, meu pai sempre contava isso. E a gente vivia isso também, né? Em outras medidas. Mas essa minha volta da África do Sul me fez ter esse marco. Eu falei assim, ó, isso aqui acontece. Aí eu chego no lugar e eu olho para o lado. Eu chego no lugar e entendo quem é que está servindo, quem está sendo servido. Eu vou numa festa, eu falo, cara, que festa é essa? O que eu estou fazendo aqui? Porque será que era para eu estar aqui? Né? Só tem eu aqui, não era para eu estar aqui. Sabe? Então você tem essa mudança, né, de você entender que lá foi um processo oficial marcado. Né? Você tem lá a entrada no Museu do Apartheid em Joanesburgo, é muito interessante. Você tem uma entrada para negro, uma entrada para branco, e o ticket você compra, ele sai aleatório. Então dá uma confusão do cacete. Tem um monte de gente. Ninguém quer entrar pela porta dos brancos, sabe? Ninguém quer entrar, porque você tem um circuito para fazer, e é diferente o circuito, você entra por uma porta ou pela outra. Então ninguém quer entrar por ali, dá uma confusão danada. E os caras, tem uma época que eles aboliram, mas agora eu acho que voltaram. Você compra lá a máquina que vai soltar para você, então, só para você ter essa experiência de, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Então lá é muito, muito evidente, essas marcas ainda estão lá, porque, né, você também não teve reforma agrária, você ainda tem a questão de pouca gente com muita terra, pouca gente com as melhores casas, nos melhores empregos. Aí você vem para cá e fala, pô, mas é tão diferente assim? Nossa, aqui é velado, né? Ah, legal, tudo, vamos no samba, praia democrática e tal, mas não é tão democrática assim, né? Ai, eu, a gente precisa agora ressoar essas reflexões noite adentro, né? Eu nem quero falar muito depois disso, para que elas fiquem, assim, na superfície, para depois descer noite adentro. Léo, eu tenho, assim, não tenho nem palavras para te agradecer, não só por tu ter cedido teu tempo e se disposto a estar aqui numa quarta-feira, 7 horas da noite, agora já 20h17, eu te roubei uns minutos a mais. Então, muito, muito, muito obrigada por essa disposição toda, mas também pela tua própria trajetória, né? Que é por si só um grande ato de generosidade com a gente, que também quer se ver e que também quer entender de roteiro, né? Também quer fazer arte. Então, muito obrigado mesmo. Assim, eu espero que a gente se reencontre em outras trincheiras, em outros lugares, mas também espero reencontrar teu nome em muitos trabalhos, em muitos lugares diferentes brilhando por aí. Obrigada mesmo. Assim, eu estava bem nervosa de te encontrar. Sigo nervosa, mas agora eu tenho prints que eu vou usar para dizer que a gente já é Ah, amigo. boa, boa, já some. Eu que agradeço de verdade, né? Não sei por quem foi a ideia de me chamar. Mentira, sei sim, foi da Elô. Mas, Que é por si só uma referência, sim, sim, a gente sim. eu só obedeço, Ah, né? Mas é uma é. E faz o grata certo, e faz o com ela. certo. Mas agradeço de verdade, foi ótimo. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo. Esse para mim tem sido, acho que desse processo todo, eu tenho
tenho ganhado mais que todo mundo, assim, porque é um processo de conhecer mesmo, assim, né, pessoas, trajetórias, são encontros muito felizes, e a cada pesquisa, assim, me revira um pouco, né, então tem sido extremamente humanizante, assim, essa experiência, eu agradeço muito que isso tenha passado também pelas tuas mãos, também por esse encontro, assim. Então, por hoje é isso. Agora tem o teu contato, então, né? Eu fico devendo esse, mas já para criar crédito para muitos outros favores e outros espaços que eu quero te ouvir falar. A gente hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem uma live também às 7 da noite, que é o Sistema e Elas, de encarceramento feminino no Brasil, com Ju Porfírio, também uma mulher incrível que vai estar nos conduzindo na reflexão de amanhã. Para quem ficou curioso em assistir Rio Negro, o link continua essa semana na bio. Então, é isso, né? Que esses questionamentos possam nos acompanhar à noite, noite adentro, vida fora. Muito obrigada, Léo, de Agradeço. verdade. Parabéns aí pela iniciativa também e sucesso aí nos próximos encontros. Muito obrigada. A gente se Valeu. vê nas ruas, espero, quem sabe, né? Nas Sim, ruas sim. e nas redes. É isso. Boa noite, bom descanso, Obrigado, boa viu? noite. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigado.